Seu Chico, depois o Daniel Souza do IAB. Incrivelmente, Alexandre, pode parecer incrível, mas eu já achei alguns filhos novos. Seu Chico agora. Não, seu Chico tem bastante. Mas depois a Daniel Souza do IAB, depois o Jairo. Tá bom? Vamos lá. Bom dia a todos. Quero parabenizar também a organização, né? E quero parabenizar a minha professora Regina. E fico feliz de saber que ela ainda continua com a gente. Claro, deveria ser diferente, mas ela poderia ter se cansado, mas não se cansou. Meus parabéns aí. Eu gostei muito de ter visto hoje. Falando do plano diretor da cidade, nós de 92, como o vereador Henrique falou, a pesca ela foi esquecida. O problema todo foi só a pesca artesanal que foi esquecida. Foi as comunidades de baixa renda, a maioria dos vereadores, dos companheiros que falaram, a comunidade de baixa renda, o nosso parceiro aqui falou muito bem, né? Nós invisíveis. Tem um amigo lá de Gratimina que fala dos percebidos, né, que é um programa sério também, que já chegou aos 60. Esse não companheiro lá em Gratimina, ele falou dos percebidos, que somos nós, que as pessoas passam e fingem que não vê. Né, as comunidades da mesma, as pessoas passam e fingem que não vê. Então, hoje nós estamos já com uma luta bem grande lá em Itaipu, porque a gente queremos uma reserva estrategista estadual e ela foi implantada e a gente ainda não funcionou com ela por falta de várias vontades, né? Vontade pública, no caso, que a vontade ainda não chegou até a reserva para defender o espaço vital da pesca artesanal, que não vai beneficiar só os pescadores da praia de Itaipu, mas sim, e Gratimina, mas sim de todo o município de Niterói, preservando o espaço e criando regras, né, que elas já são criadas no âmbito federal, mas ela não é fiscalizada. A gente tem fiscalização para as grandes empresas na pesca, nem em outros lugares, a gente não tem outros setores. Os grandes não são fiscalizados, só os pequenos são fiscalizados e penalizados. Então nós estamos tentando criar uma regra num espaço bem pequeno, né, Itaipu, Piratininga até Itacoatiara, e nós estamos tendo bastante dificuldade com isso. Bom, a gente tem lá em Itaipu uma grande dificuldade hoje, que é a legalização das casas, né, que a Regina trabalhou com a gente lá também na década de 90, e até hoje a gente não conseguiu nada, né? Tem sido um projeto de 92 pelo Peru, que é uma das coisas assim que eu acho que eu participei do trabalho, foi muito interessante, seria muito interessante para o município de Niterói, o trabalho que nós fizemos lá, se ele fosse implantado mais ou menos naquele modo, hoje talvez melhorar um pouco, melhorar muito, né? Ele foi implantado pensando no futuro também, né? E hoje a gente tem lá uma invasão gigante de pessoas de tudo quanto é lugar. Você teve um companheiro que falou, a companheira Regina que falou da população mais rica, a gente recebe as pessoas de Itaipu, as pessoas mais ricas do mundo, né? Teve agora um barco lá para a Copa do Mundo, um barco de 1 bilhão e 300 milhões, né? Estava lá com o Leonardo DiCaprio, próximo da gente, e a gente recebe também a população mais pobre da região, né? Para concluir isso, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Então a gente não tem, esse final de semana, a gente não tinha um PM, um guarda municipal para cuidar da praia. A gente recebeu em torno de umas 50 mil pessoas, quer dizer, uma população gigante, um Maracanã lotado, sem uma segurança. Quer dizer, deixando de ser, né, a população em risco, né? Porque a gente fica em risco, porque a gente não sabe quem está
E no Maracanã não, no Maracanã você tem toda uma vigilância na hora que você entra na roleta. Em Itaipu, a gente chega lá moto, carro, pessoas de ônibus, de lancha, de jet ski, e a gente tem aí uma média de 50 mil pessoas visitando a gente num dia e a gente não tem nenhuma segurança. E sem falar, sem espaço também para usar para a sua parte, até sua parte pública. O espaço público lá, a gente não tem banheiro, não tem segurança, não tem também essa parte do banheiro, saneamento básico, não tem nada disso para atender essa população. Muito obrigado. Muito obrigado. Daniel Souza, Liga B. Depois prepara o seu Jairo Pescador. Queria só registrar mesmo assim, uma satisfação com o caráter rural participa. A gente vai lendo a discussão e vai percebendo o caráter representativo dessa audiência. Acho que a gente está aqui sempre popularizando o debate do plano de Jesus. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel, sou presidente do IAB no Nordeste Metropolitano. Eu queria fazer uma abordagem, que eu fiquei pensando na questão da participação e me remetir a algumas questões que eu acho que são importantes. Eu olhando o plenário, eu percebi muitas pessoas que eu já vejo fazendo a disputa da pauta urbana há muito tempo e remontei um pouco as várias conferências na cidade. Eu acho que é importante a gente resgatar que o concurso não são pessoas que foram eleitas em lugares, foram eleitas na conferência das cidades de Niterói, as pessoas têm legitimidade para estar ali, e é por isso que estão aqui, por isso que constroem esse trabalho que eu acho que é importante. Nesse aspecto, eu queria resgatar o seguinte: há muito tempo é pauta da conferência da cidade, e aprovada por todo mundo, conclamada por todo mundo, a revisão do plano diretor. Então, a revisão do plano diretor tem que ter muita discussão para que o governo entenda, porque os governos entendem que é importante revisar. E é bom que se deixe marcado aqui a importância desse governo ter começado esse processo. E não me assusta esse processo ter demorado tanto a começar de fato, porque a gente está sem prática de planejamento público e participativo. Então, leva a gente estar nesse processo aqui que eu acho que é importante resgatar. Então, isso é uma coisa. Queria resgatar a questão do concurso público, que foi colocada aqui também no pauta. Várias outras questões a gente tem que resgatar nosso apoio, isso é importante, eu queria frisar isso. A questão do participamento regional foi a conferência de Niterói que praticamente conseguiu construir a conferência extrametropolitana. Isso é importante, partindo das discussões da reforma urbana feitas na cidade. Então, não é à toa que nós conseguimos discutir e enfrentar a discussão que é muito importante, que é a própria discussão do Coleste, né? Eu acho que é importante a gente resgatar e que tem total vinculação da discussão do Coleste, a gente precisa se debruçar sobre esse debate. Tá? Mas eu quero resgatar, voltando à questão da participação, que eu acho que é importante, e por que a gente sofre, na verdade, dessa desmobilização, que eu acho que o processo da conferência reforça essa minha tese que eu vou apresentar agora. O que acontece? A gente vota coisas, delibera coisas e não implementamos. Isso afasta as pessoas da participação, de uma participação que possa ter, uma coisa que eu acho que é importante, a apresentação de tese, a apresentação de antíteses, e a gente possa construir sínteses e que possam fazer com que a gente avance coletivamente. Então, no sentido da pluralidade que eu tenho que colocar, eu acho que é importante usar isso. A gente precisa ser plural na discussão, plural na implementação, para a gente poder avançar no planejamento realmente coletivo. Então, isso é uma questão que eu acho que é importante a gente
seu Jairo, vencedor, querido também, e o companheiro Renatinho. Para a ciência de vocês, estamos mesmo aqui na sequência final de inscrições. Mais uma observação aqui rapidinho. Conforme a professora Regina falou, estamos experimentando formas de audiência, uma experiência que sejam mais populares, plurais e participativas. Isso tem um processo de aperfeiçoamento. Nesse sentido, tem uma novidade que a gente está querendo colocar. Nós vamos fazer alguns encaminhamentos no final, mas como está tudo sendo registrado, todas as propostas que de alguma forma foram colocadas vão ser depois compiladas, separadas e vão ser enviadas por e-mail para todas as pessoas que assinaram e colocaram o seu e-mail. Portanto, se você não colocou o seu e-mail, procura aqui Vinícius Codeiros, porque é uma forma da gente, cada um vai lembrar de alguma coisa do que foi dito. A gente, com a ata, sistematiza, separa e envia para que você receba na sua caixa de entrada a compilação de tudo aquilo que foi colocado no caráter propositivo. Acho que é mais uma tentativa de sistematizar e fazer as nossas audiências não meramente, embora isso seja importante, mas com um encaminhamento que possa pressionar o governo numa boa e popular direção. Divulgar também o e-mail da audiência, se quiser mandar pergunta. E-mail da audiência está ali, para quem quiser. Plano Diretor Niterói. Plano Diretor Niterói. Plano Diretor Niterói@gmail.com. Ok? Uma outra observação, às vezes as pessoas tentam falar um pouquinho longe, é uma explicação meio técnica, mas eu preciso dar. Eu tenho uma certa dificuldade visual, fruto de um problema que eu tive um tempo atrás, então, se você for tentar fazer leitura labial comigo, eu vou rir para você fingindo que entende, eu não entendi nada. Então, quem tiver, fala aqui para mim isso, que ele fala aqui no meu ouvido, é uma dificuldade assim, que eu tenho, acho bom até explicar, senão a pessoa acha que eu estou dando a devida atenção, tá? Boa noite a todos e a todas, boa noite mesa, presidente da mesa, o vereador Henrique Vieira, parabenizar pela realização dessa audiência, o vereador Renatinho, o Paulo Eduardo, o Paulo Nelson, que está sempre na luta das questões sociais da cidade. Bom, eu queria colocar, eu fui contemplado aqui pelo Chico, pela doutora Regina. Eu queria dizer que a gente, na região oceânica, existe uma comunidade tradicional que não é só da pesca, de toda Maravista, de todo aqueles lugares, dos bairros lá, que estão sendo oprimidos, pela construção imobiliária, e a gente perdeu a nossa cultura, Enquanto essa comunidade, em termos, nós perdemos os lugares de esporte, os esportes agora eles foram radicalizados, não são esportes que a gente podemos praticar. A praia de Itaipu hoje ela está sendo invadida por esporte de altos escalões, atrapalhando a pesca artesanal, É uma discussão que a gente vai colocar no exército ativista. Infelizmente, a gente já fez um ano e com a ação do poder público ainda está atrasando, Os pescadores estão ansiosos, para seguir logo o acordo de gestão, para a gente definir as regras. E como o Paulo Melegani colocou, a situação do meio ambiente, infelizmente, a gente tem que olhar a situação das águas. E a Lagoa de Itaipu, que é um grande criador de peixe, alguma Baía de Guanabara, está sofrendo toda essa questão, a questão da bacia hidrográfica poluída, e a indústria petrolífera, a questão das empresas imobiliárias que estão contaminando as águas, enfim. Então a pesca, ela perde, porque você perde o ecossistema, ele vai se degradando por conta da poluição e dos aterros, das matas ciliares, todos esses problemas, eles são muito relacionados à improdutividade da pesca, E quem leva a culpa é o pescador artesanal, que muitas das vezes é um acidente que acontece, que o desportista que não conhece ou finge conhecer esses problemas ambientais, no qual
as correção das bacias hidrográficas, os aterros nas lagoas, né? Desmatamento das matas ciliares, isso tudo serve de ecossistema funcionar para você ter a produtividade do peixe. Por si, o pescador artesanal, ele não tem, né? Ele é relevante dentro desse processo, né? Então, a gente está muito preocupado com essa situação também e sobre a opressão, né, que a gente está sofrendo dentro da região oceânica. Muito obrigado. Agora, companheiro Renatinho, depois Laura França do Forcura e Paulo Eduardo. Registrar aqui a presença do vereador do Leste, que chegou. Bom? Solicitado à direita do Paulo Eduardo. À direita. Bom, gente, boa noite a todas e a todos. Na verdade, esse dia de hoje, com certeza, tem duas marcas que ficaram beneficiadas. Uma questão da lei, que a lei tem que ser cumprida, e uma casa de leis tem que fazer seu papel, estão fazendo aqui, muita propriedade. Mas eu quero aproveitar também, né, a presença do Ministério Público aqui nessa casa, porque é uma questão que eu vou relatar aqui, é uma questão que, com certeza, nós iremos cobrar muito o Ministério Público. O Ministério Público sabe da nossa atitude, e eu sei do trabalho relevante que o Ministério Público executa na cidade. O PUR, por exemplo, o PUR é uma questão que tem que ser revisada. O governo extrapolou a lei esses anos todos sem fazer a revisão do PUR. E com isso, vários empreendimentos foram levantados nessa cidade, enfim, causando um desgaste terrível ao meio ambiente, à natureza. A água é uma questão nova, uma questão que está sendo discutida, com muita relevância, tem que ser discutida mesmo, porque se ninguém discutir o problema da água nessa cidade, nesse país, nesse estado, com certeza nós já estamos passando sério risco com São Paulo. Só que a ganância imobiliária não estão nem aí com essa questão da água. Não estão. E lamentavelmente o prefeito da cidade colabora para isso. Estou falando do prefeito atual, não. Sucessivos prefeitos. Nunca pensaram nessa questão. Então, aonde eu quero chamar a atenção do Ministério Público? É na questão do PUR, por exemplo. Nós, uma casa de leis, temos que fazer o que está sendo feito. A revisão, um estudo para mais tarde acontecer a revisão do plano diretor, que é primordial, o Estatuto da Cidade já estabelece isso. Aonde existe a minha preocupação? Por exemplo, Pematiba está estabelecido a 6 andares. Mas quando se aprova o PUR, está aqui o Antônio Oscar, não vai me deixar mentir. Quando se aprova o PUR, lamentavelmente, em todos aprovados até hoje, vamos supor, Pematiba 6, irá para 17, 18, 12, 13. É isso que ocorre. Lamentavelmente, nós temos que fazer a nossa parte, mas é isso que ocorre. Eu vou chamar a atenção do Ministério Público para ficar atento nesse golpe. Esse golpe, com certeza, irá prejudicar a cidade, irá prejudicar o meio ambiente e põe a natureza. Então, esse golpe, todos têm que ficar alerta disso. Então, é a minha colaboração, aproveitar a presença brilhante aqui do Ministério Público, principalmente a Renata, que eu conheço, que todas as situações de PUR, ela está presente nas ruas. Eu vi a Renata, com todo carinho e respeito, na praia de Caraí, para discutir lá, de um lado na relação a essa porcaria que foi aprovada aqui, ao SEI, e a Renata estava lá, na luta, denunciando isso que foi aprovado. E
Enfim, tem um projeto meu nessa cidade desde 2001, que foi votado uma única vez e negado. Eu tenho o voto do vereador Renatinho, do PSOL. Lamentavelmente, que é a tribuna livre. O que é a tribuna livre? O Conselho Comunitário, o Antônio Ascal, acompanhando o Antônio Ascal, sempre lutaram pela aprovação desse projeto. É um projeto que dá acesso à população, à sociedade, e tem o direito de se manifestar durante 20 minutos aqui nessa casa. 20 minutos no horário da plenária dos vereadores. Mas não querem, essa casa não quer de maneira alguma aprovar essa lei. Não sei porquê. Tem que dar acesso à sociedade, vir aqui se manifestar, um direito legítimo, é uma ferramenta maravilhosa. Eu costumo dizer que esse seria o melhor projeto para o mundo, desde aqui do Esporte Inimigo. É o melhor projeto para o mundo, dá direito à sociedade de se manifestar aqui. Qualquer problema que ocorra na cidade. Então, pessoal, eu acho que essa audiência foi maravilhosa, está sendo maravilhosa. Temos que estar atento para essa questão da aprovação do PUC. Eu quero votar a favor, com certeza, da aprovação, mas o Ministério Público quer chamar a atenção para que fica de olho nisso, porque a ganância das especulações imobiliárias, empreiteiras, a ganância é uma só, não é dinheiro, o lucro, enquanto os pobres dessa cidade, desse país, ficam a mercê. Obrigado. Laura França, por favor, depois Paulo Eduardo. Boa noite a todas e todos. E agora a casa um pouco mais vazia, mas foi assim, acho que a audiência pública mais concorrida que eu já participei aqui. E não por acaso ela está sendo trazida pela Comissão de Meio Ambiente, vereadora Oliveira, com a presença do nosso secretário Daniel, porque a questão ambiental hoje é a questão central, né? Infelizmente, talvez puxada para o alto pela escassez, pelas mudanças climáticas, mas hoje, em qualquer roda de conversa, a questão ambiental surge. Então, é muito apropriado que nesse momento de revisão do plano diretor, a questão ambiental esteja aqui como central nessa discussão de plano urbanístico, de plano diretor de nossa cidade. Eu quero ser breve, mas alertar para a questão das unidades de conservação de nossa cidade. Temos algumas unidades de conservação já reconhecidas, importantes, né? Na verdade, uma gestão de governo de Estado que procura, de certa forma, estar perto da municipalidade, estar perto dos movimentos, mas ainda deixa muito a desejar. Mas essa questão das unidades de conservação não pode estar restrita ao famoso Parque da Serra da Tiririca, tão querido nosso. Essa questão das unidades de conservação hoje tem também a novidade que completou um ano da Reserva Extrativista Marinha de Itaim e Piratininga. Mas não basta, a gente tem outras áreas e há notícias do secretário e do vice-prefeito Axel Braga com relação aos parques municipais. Mas essas questões nos trazem, nos remetem a um plano diretor que tem que estar articulado a essa novidade. Há outras áreas de conservação sendo pensadas para a Preventiva, para outras áreas da cidade, que se inclui o Morro do Céu, que apesar do nome, né, foi tão desconsiderado em nossa cidade, tão degradado. E mais que isso agora, a gente tem que estar atento no plano diretor para esse entorno, que é previsto pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, um tratamento diferenciado para a zona de amortecimento dessas áreas protegidas. Não basta proteger o que está contido no perímetro dessas unidades. Não basta dizer que a perna do elefante Itacoatiara está protegida, se o entorno está sendo totalmente degradado. Não basta dizer que é uma reserva extrativista marinha que não contempla a área de terra, que não contempla o espaço de moradia dos pescadores, que não contempla o espaço onde se guarda barco, que isso esteja fora do perímetro da reserva extrativista e que o plano diretor desconsidere isso. Qual é o uso que se dá às praias de Niterói, onde
diretor. Não basta ter no papel garantir ICMS verde das nossas florestas contidas na antiga reserva Darcy Ribeiro, hoje integrante do Parque Estadual da Serra da Tiririca, e em outras unidades municipais criadas, se a gente colocar redomas nelas e deixar o entorno, a zona de amortecimento, totalmente degradada, totalmente refém dos interesses especulativos do setor imobiliário. Então, é previsto na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Há artigos que dizem, inclusive, que na zona de amortecimento há restrição de urbanização especialmente intensa. Então, não dá para desconsiderar a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para a zona de amortecimento das nossas áreas protegidas. Muito obrigada.